vieram direcionar o município de Santarém, conduzir o município de Santarém, eu vou estar junto também. Eu peço o voto ao presidente Lula, tá? Não tenho vergonha de pedir, tá? Eu posso lhe dizer que a população brasileira hoje ela tem uma definição que acho que ela deve votar. Ainda posso dizer para o senhor, nobre vereador Silvio Neto, que eu não tenho dúvida de que o meu voto vai ser ganho, tá? No final do mês, tá? Vai ser conduzido para ser presidente da República, porque isso já mostrou no primeiro turno da eleição, e está mostrando em pesquisa, e que, se Deus quiser, para o bem da população, para o bem do Brasil, vai ser conduzido a presidente da República. Então, muito obrigado, e eu acredito que ainda dá tempo do nobre vereador Júnior da Paz Rocha usar aqui, não vai mais usar, né? Mas obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Murilo. Vivemos uma democracia, respeito o posicionamento do vereador Gerlande, doutor Gerlande, mas, assim, não está tão frio assim, não, a campanha. A Michele Bolsonaro sofreu um atentado em Fortaleza, a tiros, né? Então, não está tão paz e amor assim, não, infelizmente. Eu não defendo nenhum extremismo, nem da direita nem da esquerda, mas a política no Nordeste, aqui em Santarém até que está bem frio realmente, mas não está tão frio, e eu espero de coração que quando terminar a campanha, a democracia seja aceita por ambas as partes. Pela ordem, presidente. Vereador Carlos. Comungo da mesma palavra do nobre companheiro, meu colega de bancada, PSC, nesta casa, que eu não vejo também facilidade para o Luiz Inácio Lula da Silva já estar sendo declarado presidente. Não vejo isso, não. O negócio está... Colega aqui falando... Está acirrado. Está acirrado. Mas como o nobre colega declarou aqui o apoio, todo mundo sabe aqui que eu sou bolsonarista assumido, eu peço também, né, a Deus que as coisas possam acontecer e que o Bolsonaro possa ser reeleito. Mas como parlamentar desta casa, também eleito de maneira democrática pelo voto popular, não posso de maneira nenhuma me ausentar desse debate, principalmente após a liderança do governo do Estado do Pará, governador Helder, ter declarado o apoio ao presidente Lula, de o nosso líder, o deputado José Maria Tapajós, também ter feito a declaração pública de apoio ao presidente Lula. Eu também gostaria de usar esse espaço, justamente por ser eleito de maneira democrática, e de apoiar a democracia, de também declarar voto ao presidente Lula, principalmente porque nunca tivemos neste país um governo que cortou tanto recurso das universidades federais. O Lula, inclusive, foi o presidente que mais criou universidades federais, incluindo aqui a UFOP. O Bolsonaro faz ao contrário. Além de não ter criado nenhuma universidade federal, ainda corta recursos da Universidade Federal. Bolsonaro também foi o presidente que negligenciou a Covid-19, quando disse que era apenas uma gripezinha, fez desacreditar da vacina, e muitos brasileiros perderam a vida porque, mesmo que após a vacina, não quiseram se vacinar porque o presidente dizia que não era para se vacinar porque a vacina continha um chip. Eu, inclusive, perdi uma pessoa muito próxima, que defensora do presidente da República, que este ano não vai nem poder votar nela, infelizmente, porque não se vacinou e perdeu a vida para a Covid-19. Vale lembrar também que, com o governo Lula, o Brasil saiu oficialmente do mapa da fome da ONU. Já com este presidente, nós temos quase 10 milhões de brasileiros que passaram a viver em situação de pobreza de 2019 a 2021. Eu, nesse momento, como vereador bolsonarista, ouvi tudo que o nobre colega
nobre colega Júnior Tapajós falou, e vou defender aqui Bolsonaro. Porque, pelo que ele falou, ele transformou o Lula em Deus, o homem que salvou o Brasil. Isso não é verdade, senhor. Isso não é verdade. Falar só os benefícios de uma forma não clara, você simplesmente coloca o Bolsonaro como se ele fosse um demônio. E não é por aí. Nós sabemos da situação e sabemos por quê que o PT quer voltar ao poder. Se for para discutir, vamos discutir. Nós temos uma bancada aqui dispostas a discutir isso aí, né? Eu sou bolsonarista desde o início, vou até o fim, respeito os colegas do Partido dos Trabalhadores que aqui estão, eles sabem do meu posicionamento. Outro dia, conversando com o nobre colega Carlos Martins, falei para ele que se o Lula ganhar, eu irei respeitar, porque ele será o presidente. Mas enquanto o dia 30 não chegar, eu defendo a bandeira do Bolsonaro. Porque eu não consigo conceber como que um ex-presidente que saqueou esta nação pode voltar ao poder. Não podemos permitir isso. Não podemos. E o senhor Júnior Tapajós, ele, claro, hoje ele está do outro lado. Tanto é que ele era do PL, mas eles saíram para não apoiar o presidente, um direito dele. Nós vivemos num país democrático. Agora eu, em contrapartida, defendo sim aqui, Bolsonaro 22, e nós vamos estar nessa luta até o dia 30. Depois do dia 30, depois das 19 horas, aí sim nós vamos saber quem vai ganhar. Mas ainda não é hora de cantar vitória, vereador Júnior Tapajós, não é hora. Vamos lutar, cada um defendendo a sua bandeira, de uma forma salutar. Nós devemos fazer valer a democracia, cada um defendendo a sua bandeira. Não tenho dúvida nenhuma que as eleições serão limpas, serão claras. Não podemos deixar que a população viva esse momento nefasto, né, de tentar agredir um ao outro com palavras nas redes sociais. Apenas cada um defenda a sua tese da maneira que deve defender, defenda o seu candidato, mas de uma forma salutar. Era isso que tinha, companheiro Eliel. Uma parte, vereador, da sua fala. Vereador, posso uma parte? Posso? Fique à vontade, vereador. Eu estranhei seu nervosismo, vereador, até porque eu não citei nome de ninguém, não falei nome de nenhum vereador, não destratei ninguém, né? Oi. É até ruim essa mistura da política com a religião, de Deus e demônio. Acho que são discussões que não devem se misturar, até porque nós vemos tantos defensores, entre aspas, da família aí, né, como aquele doutor Jairinho, que era vereador lá no Rio de Janeiro, defensor da família, cidadão de bem, que matou o enteado. Então, acho que essas discussões que não cabem a gente botar aqui, porque fica ruim para todo mundo, né? Porque tem gente ruim de todo lado, tá? Apenas fiz o que Vossa Excelência falou na tribuna, respeitar o Estado Democrático de Direito, onde eu coloquei minha opinião, sem citar ninguém dessa casa e sem ofender ninguém. Obrigado. Tá, só acho que eu não estou misturando religião aqui. Eu estou falando como parlamentar, como defensor do nosso presidente Bolsonaro. Não estou misturando religião aqui, não sei porque o senhor citou aí a questão de religião. A parte, Gerlande. senhor presidente, nobre vereador, isso que é bonito, né? Essa discussão, essa democracia, né? Mas o nobre vereador Júnior não citou nome de nenhum vereador. Eu acho que é importante isso. Eu comungo das mesmas palavras que ele colocou aqui, vereador. Eu apenas limitei, mas não troco uma vírgula do que o vereador colocou. Eu acho que, se o presidente é tudo isso que o senhor colocou, que saqueou os cofres públicos, ele foi preso, está solto, está inocente. Eu sempre, desde o início, quando tomaram o governo da Dilma, eu sempre digo que foi um golpe de Estado, está aí a Dilma sem processo nenhum, tá? Foi tudo uma articulação. Agora, se ele tem todo esse pecado, que eu acho que o senhor deveria apoiar ele, que o senhor é pastor da igreja, traga ele para o seu lado, porque as pessoas, né, que têm todos esses erros, a gente não tem que afastar.
a gente tem que salvar, trazer para o nosso meio, dê oportunidade para ele, tá? Fidel Castro passou 27 anos, foi preso, e quando assumiu na África do Sul, foi um dos melhores presidentes que o mundo já teve. Tenho fé em Deus que o Lula vai ser um dos melhores, porque já foi o melhor. Obrigado. Não, eu não sou pastor. Eu não sou pastor, sou membro, sou diácono da Assembleia de Deus. Apenas, eu não tenho escamas nos meus olhos. Quando se fala em um discurso que não seja um discurso de ódio, é respeitar as opiniões e as decisões. Eu sempre tenho dito que o Partido dos Trabalhadores, o PT, em Santarém não tem um desgaste do nível nacional. Os vereadores aqui, Carlos Martins, Biga Kalahari, que fazem parte do Partido dos Trabalhadores no município de Santarém, o vereador Carlos Martins, que já tem uma história no município de Santarém. Nós estamos falando de um partido local dentro do nosso município, que tem, vereador Murilo, uma história também construída nesse município. Isso não pode ser apagado de qualquer forma. Mas também, vereador Carlos Silva, a gente não pode deixar de lembrar o que o ex-presidente Lula causou para esse país. A gente não pode apagar do dia para a noite tudo que foi feito no nosso país. A roubalheira que o ex-presidente Lula fez, o assalto, milhões, ou melhor, bilhões de reais que foram saqueados do nosso país, levado para outras nações, para outros países, e infelizmente causando um atraso para o nosso país. Então, hoje, eu defendo o presidente Bolsonaro, respeitando também quem defende o presidente Lula, mas defendo o presidente Bolsonaro porque um presidente que tem 4 anos de mandato, finalizando aqui os seus 4 anos, concorrendo a uma reeleição, e não tem uma único sequer processo que possa comprometê-lo com a corrupção. Eu queria só ler um comparativo aqui de 2015 para 2022. Desemprego 2015, 14%. 2022, 8,9%. Salário mínimo em 2015, quando o presidente era o Lula, R$ 788. Hoje, R$ 1.212. População abaixo da linha da pobreza, 17,4% na época do Lula, 10,8% na época do presidente Jair Messias Bolsonaro. Crescimento do PIB do Brasil, menos 3,55% na era Lula, positivo agora na época do Bolsonaro, 4,70%. Contas públicas, déficit de 111 bilhões, o Brasil devia 111 bilhões, hoje a gente fechou no superávit de 109 bilhões. Contas estatais, prejuízo de 32 bilhões na época do Lula, hoje a Petrobras aí lucrando mais de 187 bilhões. Homicídios, 59 mil homicídios, agora 47 mil. Houve uma redução. DPVAT era cobrado 292, hoje é R$ 12,30. Auxílios, na época Bolsa Família, R$ 82, hoje R$ 600. Carteirinha de estudante, na época era cobrado R$10, hoje não é cobrado nada, é digital. Então, gente, é só comparar e a gente vê quem está certo e quem está errado. Agora, o que não pode é dizer que o nosso presidente aí cometeu algum crime, né? O presidente Lula hoje é condenado, mas conseguiu uma brecha, né, na justiça, mas continua, para mim, sendo condenado, e eu não tenho coragem de votar para ser presidente da nação. Eu sou Bolsonaro, não é por questão partidária. Se o Lula fosse de outro partido, também não votaria no mesmo. Não é questão de bandeiras ideológicas, e sim de pessoas que vão cuidar da nossa nação. Eu acredito que nós estamos no sentido certo, tá? Conseguimos fazer um congresso hoje com a maioria do lado do nosso presidente. A Câmara Federal também tem maioria, e agora ele iria governar de verdade se ele for eleito. E Santarém, graças a Deus, mostrou que
está pensando direito, pensa num futuro para nossas crianças, um futuro para a nossa nação e votou, né? Eu fico muito orgulhoso que em Santarém o presidente Jair Messias Bolsonaro está na frente e vai aumentar. Tenho certeza que vai aumentar, Carlos Silva. A gente vai aumentar essa diferença. Uma parte, sem falar no esquema do mensalão, que foi o maior esquema de corrupção da história do Brasil. O PT estava diretamente envolvido, senhor. Petrolão também, né? Um esquema horrível. E hoje a gente vê o país dando lucro, gente. Então, é muito Presidente, fácil... pela ordem. É muito fácil escolher um lado e o meu Uma lado está parte, escolhido. por E eu favor. acredito que a população de bem também está na mesma linha de pensamento. Posso falar? Presidente. Terminou? Terminou? Então, encerrado o tempo do bloco, avante. Se a gente fosse debater essas questões de política aqui, eu acho que nós levaríamos horas, né? Até porque se a gente fosse basear o vereador Murilo por enquetes que são compartilhadas em WhatsApp, né? É muito fácil estar colocando aqui essas pautas. Eu acho que a cidade de Santarém está precisando, tem muita demanda que nós vereadores temos que estar trazendo para cá, ao invés de nós estarmos debatendo uma pauta nacional. Eu sei que é útil, vai ser útil, mas eu acho que Santarém está necessitando, deste momento, de pautas que sejam necessárias serem ditas nesse pouco tempo que nós temos como vereador. A sessão já vai acabar e só foi falado em política, né, e a eleição nacional. Eu preciso que os meus requerimentos sejam lidos, eu preciso falar das necessidades que tem aqui da cidade, e os senhores estragaram o nosso tempo falando, né, na questão de política nacional. Até porque se eu fosse pautar as questões que o vereador Murilo mencionou ali, se o senhor fazer um comparativo de quanto que era o botijão de gás na época de 2015, do presidente Lula, e se o senhor for fazer o comparativo do botijão de gás hoje com o salário, o combustível, tivemos sorte que o combustível foi baixado agora por pura pressão, se nós tivermos inteligência do que aconteceu no campo político, né? Então eu acho que precisaríamos ter levado o nosso pouco tempo de Câmara aqui para poder retratar as realidades aqui da cidade. Pela ordem também, presidente. Por gentileza, 2 minutinhos para a gente seguir a sessão. Tá, eu não vou entrar no mérito, senhor presidente, do debate, porque eu tenho a minha posição em relação às eleições, tá? Mas só a título de esclarecimento aqui, para a gente ajudar, e não poderia deixar, como professor de historiografia, Fidel Castro não foi presidente da África do Sul, tá? Foi Nelson Mandela, tá? Só a título de esclarecimento, e aí a gente poder realmente colocar aqui, para a gente não deixar passar esse momento, tá bom? Tanto Fidel como Nelson Mandela também têm seu papel histórico na sociedade, não só dos seus países, mas também em nível mundial. Só isso, senhor presidente. Vereador Júnior. Eu sei que o vereador Gerlande, nós percebemos aqui, mas tenho certeza que foi um equívoco. O vereador Gerlande, qualquer um sabe que Fidel Castro era o ditador de Cuba e Nelson Mandela, presidente da África. Qualquer criança sabe disso. Acredito que foi um equívoco do vereador Gerlande Castro. E, para encerrar, presidente, o assunto, dizer ao vereador Murilo que só pesquisar a história, vereador Murilo, que todas as investigações sobre chefes de Estado geralmente começam depois do mandato. Eu me preocupo com o presidente Bolsonaro depois dele encerrar o mandato dele, dia 31 de dezembro. Porque tem um grupo no Congresso, como acontece na política em todo o mundo, que ele flutua. O mesmo que te abraça hoje é o mesmo que te apunhala amanhã. Foi assim com o FHC, foi assim com Lula e vai ser assim com Bolsonaro. E um dos temas que vai estar sendo investigado é que metade dos patrimônios da família do presidente da República foram comprados com dinheiro em espécie, dinheiro não declarado.
Foram mais de 25 milhões em compra de imóveis. E o triplex? Para um cidadão. Vereador, vereador, Vossa Excelência, respeite a minha fala. Eu respeitei sua fala, tá? Presidente, quando o vereador estiver falando, o colega tem que respeitar. Foram 25 milhões em compra de imóveis, metade desse valor com dinheiro não declarado, né? E à época, grande maior parte desse tempo, só ele era deputado federal, só ele. E como deputado federal não dá de comprar tudo isso em imóveis. Presidente, só para falar sobre questão de preços, tudo subiu. Se a gente for analisar agora, o imposto federal nos combustíveis está zerado, né? A gente sabe que tem o imposto chamado ICMS, que é do Estado, que é o maior imposto que tem, que nós pagamos. O nosso presidente conseguiu reduzir aí o teto para 17%, e isso é muito bom. A inflação pós-pandemia é gigantesca. Agora, vereador Júnior, já que o senhor falou diretamente para mim, eu não acredito na sua acusação com relação ao presidente. Eu já pesquisei sobre o assunto. Era bom o senhor pesquisar mais profundamente. É muito fácil ficar acusando, só que a gente não está aqui acusando o presidente Lula, o ex-presidente Lula. A gente está com fatos. Ele foi condenado, e, infelizmente, quando falo que a gente vai contra a democracia, o STF está indo contra a democracia, fazendo um imperialismo, soltou o cara da cadeia e risco de se tornar presidente, mas eu tenho certeza que em Santarém eu vou ficar feliz. Mesmo que aconteça essa atrocidade desse presidente chegar lá ao poder, eu fico feliz que Santarém vai mostrar que não vota nesse cidadão que deveria estar na cadeia. Vereador Gerlande. Senhor presidente, parabenizar o nobre vereador Josafá pela observação. Parabéns. Tenha consciência de que eu errei, mas que eu sei. Tá? Ele foi eleito com 81 anos de idade presidente, tá? da África do Sul. E é Nelson Mandela mesmo. Mas é importante você colocar isso, porque a partir de agora também, quando você não estiver errando as vírgulas aí, eu também vou pedir para o senhor ler com as vírgulas, que o senhor esquece muito de sinalizar quando o senhor está lendo. Tá? Eu vou lhe pedir isso também. Tá? Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o discurso. Tá? Parabenizar o discurso, acho que é importante isso, essa discussão, vereadora Biga. Eu acho que Vossa Excelência, a gente não pode fugir, a gente está aqui em Santarém, tá? A gente está na Amazônia, a gente está no Brasil, e é importante, tem que discutir, tá? Porque já teve eleição, novo vereador Silvio Neto, que teve prefeito, né, que perdeu a eleição por 6 votos, 8 votos. Já pensou se a eleição for tão disputada e a gente ter aí uma eleição com um presidente com poucos votos? E eu, além de votar, estou pedindo voto do meu presidente. Voto consciente, sei que ele foi preso, mas sei que ele foi um bom presidente, foi o melhor presidente que o Brasil já teve, e não tenho medo. E tenho orgulho ainda, então eu vou dizer, ainda vou ver, novo vereador, o senhor, no futuro, parabenizando o presidente Lula, porque ele vai ser o presidente do Brasil. Se prepare para a lapada que vai ser grande. Obrigado. Vereador Elielto. 2 minutos, tá bem. 2 minutos, tá bem. Peço a Deus, vereador Gerlande, que Deus tenha misericórdia da nossa nação. É isso que eu lhe peço. Só deixar bem claro aqui, gente, e é muito importante a gente discutir. O vereador Bigland agora falando que nós perdemos o tempo falando de uma pauta importante. É uma pauta importante, a figura do presidente. O presidente é hoje a maior autoridade constituída pela nação, e o maior orçamento é o orçamento da União. E quando a gente faz parte dessa discussão, você também hoje, nós como agentes políticos, vereadores eleitos, né, que recebemos os votos para estar aqui, nós somos também pessoas que influenciam as pessoas, a sociedade, e essa discussão hoje, ela também tem a sua importância, né? Volto a repetir, já tive a oportunidade de falar nesta tribuna, nossa luta não é por carne e nem sangue, né? Nossa luta é por dias melhores para a nossa nação, é para
dias melhores para as nossas famílias, para garantirmos mais emprego, mais renda, mais qualidade de vida. E, mais uma vez, quero repetir, respeito aqui os representantes, né, os vereadores que representam aqui o Partido dos Trabalhadores, respeito aqui a sua militância toda, mas também quero aqui expor, né, o que nós defendemos. E hoje nós defendemos, senhor presidente, a melhor proposta, que é presidente Jair Messias Bolsonaro para a reeleição para o nosso Brasil. Vereador Carlos Martins. 2 minutos. Obrigado, presidente. Eu pautei algumas coisas aqui que eu gostaria de falar. Em primeiro lugar, essa questão de corrupção, ela não é exclusividade de nenhum governo. A corrupção existe em todos os setores, inclusive no setor privado, inclusive nas igrejas, né? Em todo lugar existe corrupção, porque ela é endêmica na sociedade. Nós temos que fiscalizar. E foi o governo Lula que fez os maiores instrumentos para se fiscalizar, realmente. E nunca interferiu na Polícia Federal, nunca interferiu no Ministério Público, na Procuradoria-Geral da Nação, como nós vimos na Operação Lava Jato. Está aí o juiz Moro, estava agora no debate da Band, puxando o saco do Bolsonaro lá, cara. Assessorando, pô. Foi escorraçado do governo, pô. Porque denunciou a interferência no Ministério da Justiça, na Polícia Federal, saiu do governo, vereador Murilo, e estava agora lá no debate assessorando, porque ele quer voltar, ele quer para o Supremo, sei lá o que ele quer. É impressionante como a Operação Lava Jato ela foi feita junto com o golpe do impeachment para tirar o presidente Lula da eleição de 2018. Precisavam calar o presidente Lula. Então prenderam o presidente Lula e calaram ele para que pudesse ganhar as eleições. 2 minutos, vereador Carlos Silva, e posteriormente nós vamos encerrar o debate para a gente caminhar com a sessão. Peço só a colaboração dos novos colegas, tem pautas aqui para a gente votar. Vereador Carlos Silva, 2 minutos, por gentileza. Incrível que o vice-presidente do Lula, Geraldo Alckmin, criticava o Lula, e agora está lá, farinha do mesmo saco, tudo no mesmo paneiro. Agora, o senhor falou sobre escândalo, corrupção dentro das igrejas. Sim, dentro de igrejas evangélicas, católicas. Você já ouviu falar do joio e do trigo, né? Não se pode ter perfeição em um total, né? Eu lamento muito que o Brasil hoje, ele está envolvido em toda essa celeuma dessa política que existe dos dois lados, né? Infelizmente, as pessoas não estão conseguindo entender que nós precisamos tirar a clareza disso tudo. Como a política, é muito bom eu posso dizer, esse pequeno debate aqui, muito bom, ainda não havíamos tido essa oportunidade. O senhor tem toda a liberdade para defender o seu partido, mas quando o senhor falou sobre esclarecer a questão de corrupção, eu digo que o PT que tem que esclarecer, né? Cerca aí de 50 milhões de reais que recebeu de propina, né? E olha aqui os detalhes do mensalão. O esquema envolvia Correios, PTB, PT e MDB. O Delúbio Soares, então tesoureiro do PT, ele era responsável por entregar 30 mil de mesada para os congressistas que apoiassem o governo Lula. O José Disseu, ministro da Casa Civil à época, ele foi acusado de ser o mentor por trás desse esquema aí. O Marcos Valério, então, era o publicitário, né, do PT, ele foi acusado de ser responsável pela entrega do dinheiro. Então, para que querer defender algo que ficou claro para todo mundo, vereador Carlos Martins? Ficou claro para todo mundo. Eu só acho o seguinte, para finalizar a minha palavra, é a população, é a nação que vai decidir. E não somos nós que vamos ficar discutindo aqui, acusando com acusações, não somos nós que vamos decidir, é a população. E eu tenho certeza que a população vai decidir 22, Jair Bolsonaro, presidente da República. Encerrado o tempo do grande expediente, vamos para a primeira parte da ordem do dia.